Pessoal, dando continuidade à nossa série do Sol nos signos, né? Nesse vídeo eu vou para o terceiro signo, que é Câncer. Então, quem é que tem Sol em Câncer? É quem nasceu entre os dias 20 de julho a dia 9 de agosto. Então, se você nasceu entre esses dias, você é canceriano pela astrologia sideral. E a pessoa que tem Sol em Câncer, ela tem um ego que se expressa através do sentimento, da memória, da necessidade de criar raízes. Então, a vitalidade do canceriano está muito ligado com o mundo emocional. São pessoas que são muito sensíveis, que elas conseguem capturar as energias do ambiente. Então, elas conseguem rapidamente sentir se aquele ambiente está positivo, se está negativo, saber quais são as emoções que estão pairando naquele ambiente, né? Elas têm uma sensibilidade muito apurada nesse sentido. São pessoas que possuem uma intuição muito forte, então elas sabem o que elas sentem e elas também sabem o que as outras pessoas estão sentindo, né? Então não é uma pessoa que trabalha muito com a lógica, mas é a pessoa que trabalha muito com a intuição. E às vezes a intuição é muito certeira, é melhor até que a lógica, entendeu? Às vezes a intuição ela é muito mais eficiente que a lógica. E o canceriano, ele tem essa vantagem de ter uma intuição muito bem apurada, desafiando toda a lógica, e às vezes aquela pessoa que está toda racional toma conclusões erradas, e o canceriano com a intuição vai lá e é certeiro. A pessoa de câncer, né? Ela tem uma necessidade muito grande de cuidar, de proteger e de nutrir as pessoas que ela ama, né? Então ela sempre está querendo nutrir e proteger as pessoas ao seu redor, os seus familiares, as pessoas com quem ela trabalha, se envolve. E é uma pessoa muito apegada também. Ela tende a ter apegos emocionais, principalmente apegos relacionados a memórias, né? Então é uma pessoa que tem uma conexão muito forte com o passado, com a história, com as tradições familiares, né? É uma pessoa que está muito ligada, assim, com as raízes familiares também. Então ela recebe as heranças familiares com muita intensidade e valoriza muito. Ela dá muito valor para aquilo que é tradicional, que é familiar em relação a ela, né? E é uma pessoa que pode ter um determinado apego a coisas, né, que remetem à infância, à trajetória de vida, ou que remete a uma tradição familiar. Então é uma pessoa que tem essa tendência também de ser muito apegada, né? E também uma tendência de acumular objetos que remetem a essas lembranças. Então o canceriano, ele tem sim a tendência de ser uma pessoa acumuladora. Isso é meio negativo, né? Porque aí tem coisas que já estão lá ocupando espaço indevido, porque ele tem aquela lembrança e precisa ter aquele objeto que era da trisavó dele, a tradição é familiar, então ele tem que manter e tá lá, juntando poeira, ocupando espaço. Então, assim, certas coisas é positivo manter. Se faz bem pro canceriano para remeter às memórias, tudo bem. Mas outras ele tem que praticar o desapego, né? Porque senão fica energia acumulada. Então, é uma pessoa que tende a criar âncoras na vida dele, né? Então, ele se ancora muito em um objeto, tem um apego muito forte com uma pessoa, entendeu? Porque é a forma com que ele consegue manter esse vínculo emocional. É uma pessoa também que traz muita segurança pro lar, pra família, né? Pro ambiente ao redor. E é essa necessidade de nutrir, de trazer segurança e proteção que alimenta o ego do canceriano.
né? Então ele sente a necessidade de ser um porto seguro para as pessoas com que ele convive, para as pessoas que ele ama, né? Dessa forma que ele consegue desenvolver uma vitalidade e se sentir vivo, né? Dessa forma que ele vai ficar pleno, mantendo esse senso de segurança para as pessoas, né? E também é uma pessoa que tem muita vulnerabilidade emocional. E ele tem medo de ser exposto e ferido. Então é uma pessoa que os traumas que a pessoa passa pela vida marcam muito, né, o canceriano. Então isso gera muito medo, né? E pode gerar também rancores, mágoas. É meio complicado aí pro canceriano lidar com tudo isso. Então eles tentam se proteger de tudo isso, sabe? Desses traumas. E por isso que a gente costuma dizer que o canceriano é aquele que cria aquela casca de proteção, né? Para proteger desse lado tão vulnerável que ele possui e necessário, né? Quando a energia de câncer ela é bem trabalhada, a pessoa que tem sol em câncer, ela se torna uma pessoa muito sensível. Então ela é muito atenta às necessidades alheias, né? Então ela é uma pessoa muito prestativa, é a pessoa que tem um certo delicadeza assim para lidar com outros, sabe? Ela sabe ouvir, dar conselho, né? Ela pode até servir como terapeuta. Inclusive os cancerianos são excelentes terapeutas. São pessoas que conseguem fazer os outros se abrirem para elas, né? Porque elas transmitem segurança. Então é como se fosse um porto seguro para o outro. Isso quando a energia é bem trabalhada, né? É a pessoa que tem a capacidade de curar o outro. Então a pessoa que tem esse sol em câncer bem trabalhado, ela sabe lidar como ninguém com as emoções. Porque o que acontece? Existe uma coisa na astrologia que é a flutuação emocional, né? Que tem a ver com o ciclo lunar, que a gente chama de maré canceriana, inclusive, né? Esse termo é pouco conhecido. Por quê? Porque o astro que rege câncer é a Lua. E a Lua tem seus ciclos, suas variações, né? Suas flutuações de humores. Então, o canceriano, quando tem energia do Sol bem trabalhada, ele sabe lidar muito bem com essas flutuações emocionais da Lua, entendeu? Então ele domina as marés cancerianas. E ele sabe usar isso daí da forma mais madura e positiva possível. Então ele consegue lidar com os sentimentos, entendeu? Com as emoções. E assim ele consegue aconselhar muito bem os outros também a processarem as suas emoções, né? Além disso, quando a energia do Sol ela é muito bem trabalhada, do Sol em Câncer, né? O canceriano se torna uma pessoa que tem uma intuição fortíssima. Igual eu falei lá no começo do vídeo, aquela intuição aguçadíssima, né? Que às vezes é muito melhor do que a razão, né? Então, são pessoas super acolhedoras, né? Que têm a capacidade de transformar qualquer lugar que eles vão, desde o ambiente de trabalho, desde a casa onde eles moram, qualquer lugar que eles frequentam, o canceriano consegue transformar em algo aconchegante. Ele tem esse dom também, quando a energia é bem trabalhada. O canceriano que tem energia bem trabalhada é aquele que sabe lidar com ninguém, com qualquer adversidade. Nada abala ele, porque ele tem uma proteção emocional muito bem desenvolvida. Então aquela casca, ela é construída de forma bem estruturada e de forma bem trabalhada. Então ele se torna muito resistente, né? E isso é muito bom, por quê? Porque ele transfere uma aura de proteção para os outros. Então os outros também se sentem calmos e seguros perto do canceriano. Tem essa energia bem trabalhada. Passa alguém tipo assim, que sabe lidar com as tradições familiares, mas sem aquele apego. Então é a pessoa que sabe filtrar e equilibrar.
Ele não se deixa levar para apego excessivo, porque ele sabe que é prejudicial. Ele não se prende às nostalgias e ele usa o passado e as lembranças familiares e emocionais e para algo bom, entendeu? Então ele tira a sabedoria daquilo. Então ele se torna alguém sábio, alguém que não se deixa se prender às correntes das emoções, entendeu? Então é alguém que contribui bastante para a família, que tende a ser aquela pessoa que une a família, né? É uma pessoa muito gregária, tanto para a família quanto para a comunidade e para o ambiente onde ele trabalha. Em qualquer lugar que o canceriano esteja, se ele tem energia bem trabalhada, é aquela pessoa gregária, né? Que tende a conectar os outros pelo emocional. E também torna uma pessoa muito criativa, porque como ele sabe lidar bem com as emoções, aí ele já vai explorar isso nas artes, na literatura, na culinária. Agora, se o canceriano tem energia do sol em câncer mal trabalhada, aí a coisa se inverte. Por quê? Porque ele vai se tornar aquele vitimista. Então, alguém que está sempre fazendo de vítima, super sensível, qualquer coisinha já irrita ele, qualquer coisinha ele já se sente ofendido. Então, é uma pessoa que você tem que pisar em ovos para lidar. Uma pessoa que faz muita chantagem emocional, entendeu? E que fica manipulando os outros para ficar chamando atenção, para ficar atraindo os outros para sentir ele tipo, o coitadinho, né? E é uma forma, tipo assim, de receber cuidados alheios, né? Então, em vez dele usar o dom dele para cuidar do outro, não, ele fica manipulando os outros para ficar se mimando para os outros cuidarem dele. É uma pessoa que tem dificuldade de assumir a responsabilidade, entendeu? De assumir os próprios erros. Por quê? Porque ele não sabe lidar com as emoções e com suas próprias ações, que são decorrentes das emoções. Porque a gente sabe lá que no ciclo da manifestação, depois da água vem o fogo. Então, se o canceriano trabalha mal as emoções, como consequência, vai trabalhar mal as ações também, né? Então, é uma pessoa que sempre quer chamar atenção, sempre tá fazendo manha, aquele mimimi todo, dando piti, sabe? Quando a energia do Sol em Câncer é mal trabalhada, ela vai para esse caminho. Por quê? Porque é a pessoa que vai sentir um vazio emocional. Se a pessoa não sabe lidar com as emoções dela, então ela não se nutre emocionalmente, né? E aí fica dependendo dos outros para nutrir ela. E também é aquela pessoa que fica super apegada, entendeu? Super possessiva, então é apegada às coisas, apegada às pessoas, sabe? Que sufoca o outro no relacionamento porque tem medo de perder o outro, né? É a pessoa que tem resistência a mudar, né? Então ela fica com medo de se arriscar, ela fica com medo de se sentir rejeitada, sabe? De se sentir ofendida. Então, por isso ela não tenta, ela não sai da zona de desconforto dela, porque ela tá querendo sempre se proteger. Mas nesse se proteger, ela prefere o desconforto de ficar em algo que é conhecido, então ela prefere manter aquele desconforto que ela já conhece, do que tentar sair da situação que dá desagradável, mas que é desconhecido, entendeu? Então isso é ruim, né? Outra coisa é quando a energia do Sol em Câncer é mal trabalhada, ela também se torna uma pessoa que é muito intrometida na vida dos outros, né? Então, fica querendo dar pitaco na vida dos outros, fica querendo controlar a vida dos outros, né? Isso daí não é muito legal. E assim, isso irrita os outros, porque ninguém gosta. Todo mundo tem um limite, né? Então, tipo assim, ó, as pessoas têm a sua privacidade. Então elas não gostam que o outro chega lá e invade a privacidade, falando assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E o canceriano, quando tá com o sol mal trabalhado, ele começa a invadir a privacidade alheia, ele não consegue respeitar o limite dos outros, né?
Além de não respeitar o limite dos outros, de ficar dando opiniões infelizes, né? Muitas das vezes, como ele começa a invadir a privacidade alheia e o outro naturalmente vai começar a se fechar, aí o canceriano começa a vir com as deduções erradas. Então ele começa a fazer algumas deduções, porque a intuição está mal trabalhada, né? Tirando conclusões que tem nada a ver com o outro, entendeu? Por quê? Porque isso é uma tentativa do canceriano de buscar controle sobre outra pessoa, entendeu? Quando o sol tá mal trabalhado. Aí ele quer ter segurança, né? Ele quer controlar outra pessoa. Então, para isso, ele começa a invadir a privacidade do outro e ainda fazer deduções erradas, né? Então, já teve vários casos, por exemplo, que eu já convivi com alguns cancerianos, começaram a falar umas coisas que tinha nada a ver, entendeu? Tirou umas conclusões assim do nada, né? Então é meio que assim, a pessoa fica viajando no emocional dela, entendeu? A pessoa super sensível fica viajando e fala umas coisas que não tem nada a ver. E outra característica também do Sol mal trabalhado em Câncer é o rancor e o ressentimento. Então, a pessoa que desenvolve uma mágoa enorme e fica magoada por um longo período com uma pessoa, fica lá remoendo a dor do passado e tal, não toca a vida pra frente, entendeu? Não perdoa o outro, fica lá só remoendo as mágoas, né? E além disso, é uma pessoa que tem dificuldade para encarar os problemas da vida presente, né? Porque sempre fica se justificando no passado. Então, tipo assim, isso não deu certo no passado, vou nem tentar no presente. E é a pessoa que deixa de construir o futuro. Então, esse sol mal trabalhado em Câncer, a pessoa tem que rever muito, né? Porque é muito prejudicial. Se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar uma curtida. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário a fazer, pode deixar aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos, né? Se você conhecer algum canceriano, pode mandar esse vídeo para ele. E eu queria avisar vocês também que eu estou desenvolvendo um curso de astrologia sideral. E o livro 1 já está pronto, inclusive já está à venda. Então, se você quiser adquirir, tem na forma de PDF, tem na forma de livro físico. Tá aqui na descrição desse vídeo os links, beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o Sol em Leão.